Leitura do livro Enraizado, de Bernard Liebscher, capítulo 3. O fator confiança. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, e quem me refugio. Salmos 18, versículo 2. Todas as chaves para ser bem-sucedido no processo necessitam de um mesmo fator crucial: confiança. Seja para ser fiel em construir um muro à sua frente, interagir com a lição da vez, recusar-se a apressar e queimar etapas, ou desacelerar e pacientemente permitir que Deus o leve onde Ele o quer, do seu modo e a seu tempo. Você nunca obterá sucesso se não confiar nele. Cada uma dessas ações é, na verdade, um ato de confiança. Reciprocamente, tudo o que fazemos para evitar cooperar com Deus é um ato de desconfiança. Sempre que cobiçamos os processos de outra pessoa, resistimos às lições de Deus, pulamos fases ou tentamos nos autopromover. Estamos na realidade dizendo: eu não confio muito em ti, Deus. Precisamos entender que confiança é que Deus mais busca enquanto desenvolve o nosso sistema de raízes. É exatamente o que Ele está construindo com o processo e o que nos levará adiante nele. Confiança possui dois elementos básicos: intimidade e dependência. É sobre isso que Jesus falava quando nos mandou permanecer nele, assim como Ele permanece no Pai. Ele quer que desenvolvamos a habilidade de andar em profunda e contínua intimidade com Ele e que dependamos dele enquanto nos treina e capacita-nos a ser parceiros confiáveis de seu trabalho aqui na Terra. O único modo de Ele construir esse sistema de raízes de conexão permanente é levando-nos pelo processo de pergunta repetidas vezes: você confia em mim? Toda vez que dizemos eu confio em ti, nossas raízes crescem. É assim que prevalecemos enquanto Ele nos separa para gerar frutos duradouros. Não deveria nos surpreender o fato de que aquilo que Deus mais quer de nós é também aquilo que o inimigo mais ataca. Toda batalha espiritual que você luta, na verdade, qualquer batalha espiritual tem no centro a confiança em Deus. O inimigo usa a mesma estratégia que usou no início, quando apareceu no jardim. 1. Fazer os filhos de Deus duvidarem da confiabilidade de Deus. E 2. Fazer os filhos de Deus confiarem em algo que não seja Deus. O inimigo se dedica a nos convencer de que Deus está retendo algo bom de nós ou que está falhando em prevenir que coisas ruins nos aconteçam. Ele descobre nossos maiores medos e anseios e usa estas áreas vulneráveis para semear desconfiança em nossos corações. Toda vez que passamos por uma dor, decepção, perda ou medo, Ele nos diz que Deus nos abandonou e a única coisa a fazer é proteger-nos. Sempre que vemos e desejamos algo bom, Ele diz que devemos agarrá-lo em vez de deixar que Deus nos entregue a seu tempo e modo. O diabo está constantemente tentando nos fazer não confiar em Deus, a fazer justiça com as próprias mãos, a nos colocar no trono de nossa vida e finalmente nos autodestruir. Quando olhamos a história da queda e toda a destruição que vem de nossa recusa em confiar em Deus, é difícil entender como Deus ainda nos confia decisões tão perigosas. Mas a verdade é permanecer. Ele nos deu a opção de confiar nele, e isso prova que para ele vale a pena. Ele não é intimidado pela campanha suja do diabo contra ele, ou pela nossa luta em confiar quando a vida não parece ir bem. Ele conhece nossos medos e anseios melhor que qualquer outro e está absolutamente confiante que nossas áreas de vulnerabilidade é justamente onde ele se provará confiável a nós. Por isso, ele nos leva a esses lugares de vulnerabilidade, onde nosso coração fica exposto e ele se revela como nosso protetor e como aquele que realiza nossos maiores desejos. Ele está empenhado em nos mostrar, através de seu processo em nossas vidas, que podemos confiar a Ele os maiores anseios de nossos corações, pois estes também são seus maiores anseios para nós. Os pequenos testes. Uma das mais difíceis áreas em que eu me vi frente a frente foi com o problema de confiar, foi com os meus filhos.
até mesmo nas pequenas coisas que parecem triviais e sem importância. Por exemplo, quando o meu filho Lake tinha 8 anos, ele tentou ingressar no time de basquete local. Lake ama jogar basquete, e embora eu achasse que ele jogava melhor que a maioria dos outros meninos, Lake não foi aceito. Quando descobri que ele não havia sido aceito, fiquei irado. Fiquei irado porque me senti impotente. Não gostei de saber que alguém podia ferir o coração do meu filho dizendo que ele não era bom o suficiente para jogar. Parecia injusto. Continuei remoendo essa injustiça por vários dias, dizendo a mim mesmo que isso não importaria no final, mas não encerrava o assunto. Finalmente percebi que deveria ir até o Senhor e perguntar por que eu estava tendo tanta dificuldade em superar aquilo. Conforme orava, vi o cerne do problema. Senhor, eu admiti, não tenho certeza se confio meu filho a ti. Não sei se confio seu coração e seu futuro a ti. Parece bobagem como uma coisa tão insignificante como o basquete pudesse revelar meu coração a mim, mas revelou. Em algum lugar lá dentro, eu não tinha muita certeza se confiava meu filho a Deus. Assim que percebi esse lugar em meu coração, lidei com o problema e disse: Senhor, eu confio em ti. Confio que cuida das minhas crianças, confio que cuidas do meu filho. Mas se você me perguntasse, você confia que Deus cuida de seus filhos? Antes dessa situação eu diria que sim, mas então minha confiança foi testada. E apesar de não ser uma prova grande, mostrou-me uma área em mim que precisava crescer, o que me deu oportunidade de deixar Deus me fortalecer. Minhas raízes de confiança se aprofundaram um pouco mais. Coincidentemente, pouco tempo depois de ter resolvido essa questão com Deus, Lake entrou em outro time de basquete que era muito mais adequado para ele. Quando me sentava para assistir seus jogos, frequentemente orava a Jesus. Obrigado por não deixar Lake entrar naquele outro time e obrigado por me ajudar a confiar mais no Senhor. Então, muitos dos testes de confiança que passamos envolvem este jogo de centímetros com relação a como respondemos quando pequenas coisas nos machucam, decepcionam ou assustam. O inimigo ama semear dúvida nas brechinhas de vulnerabilidade, como sementinhas de grama que brotam nas rachaduras da calçada. Com o tempo, essas sementes criam raízes que destroem toda a nossa fundação e comprometem nossa habilidade de permanecer de pé nos grandes testes. É vital lidarmos com os pequenos testes quando aparecem. Se não pudermos confiar em Deus nas pequenas coisas, não seremos capazes de confiar nele nas grandes. Quando Deus nos revela pontos fracos em nossa confiança, em vez de tolerarmos, devemos confessá-los ao Senhor, declarando que Ele é digno de confiança, agradecendo pela oportunidade de confiar mais nele e pedindo sua graça para fazê-lo. Pronto para os testes. A jornada de Davi para construir confiança começou quando ainda era menino e cuidava das ovelhas de seu pai. Sabemos que ele já era um adorador e músico talentoso nessa época, porque o indicaram para ser o arpista de Saul, trazendo alívio espiritual para o rei quando tocava. Ver 1 Samuel 16:18. Davi se dedicou a construir intimidade com Deus através da adoração. Também sabemos que ele estava aprendendo dependência de Deus quando lutou contra ursos e leões no campo. Quando chegou o tempo de enfrentar sua primeira grande prova, Golias, ele estava pronto. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17, versículo 37. Ele disse a Saul antes de enfrentar Golias: isto é uma declaração de confiança. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo na área da confiança, mas Jesus não tropeçou cegamente nessas provas. Ele se preparou para elas, sozinho por 40 dias no deserto. Através da oração e jejum, Jesus desenvolveu um relacionamento de intimidade por ter comunhão com o Pai e dependência, esvaziando-se da sua própria força. Ao final de 40 dias, fortalecendo sua confiança no Pai, Jesus estava pronto para qualquer coisa que Satanás oferecesse. Suas respostas às 3 ofertas do diabo foi basicamente: eu confio em Deus e não irei desconfiar dele, confiando em você, quer agindo na força do meu braço ou tentando testá-lo,
Ele venceu o diabo com a confiança. Se você quer construir uma fé inabalável em Deus e passar nas provas de confiança, deverá deixar que Ele o ensine sobre intimidade e dependência. Essas são as raízes que Deus está estabelecendo em sua vida. Intimidade e dependência vêm apenas através de um encontro pessoal e entendimento. Davi disse: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonará os que te buscam. Salmo 9, versículo 10. Conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo pessoalmente e conhecer sua natureza. Há muitas pessoas que usam o nome de Deus e talvez saibam muito sobre ele, mas deixam claro que não o conhecem de fato, pois não confiam nele nem o buscam. Deus não espera que tenhamos uma fé cega nele, sem conhecer seu caráter. Ele não espera que construamos nossa confiança apenas sobre aquilo que ouvimos falar a seu respeito. Ele quer que tenhamos confiança por experiência própria. Este é o único modo de ter intimidade e dependência verdadeira. Conhecendo sua voz. Assim como Davi no campo e Jesus no deserto, devemos permitir que Deus nos leve a um lugar onde possamos aprender a ouvir a sua voz. Em Mateus 4,4, Jesus cita Deuteronômios 8,3 para confrontar o inimigo no deserto. Ele disse a Satanás que a Bíblia afirma que não vivemos apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca do Senhor. Isto não é verdade apenas para Jesus no deserto, mas também para nossas vidas hoje. Ouvir sua voz é o que nos traz vida. Quando não ouvimos sua voz, nossos corações e espírito morrem de fome. Devemos organizar nossas vidas de modo que estejamos sempre sintonizados com Ele. Ele deseja nos fortalecer e dar segurança. Deseja que saibamos que Ele está conosco e que iremos ficar bem. Sua voz é o que nos conduzirá durante o processo. Lake, meu filho, caiu de um escorregador quando tinha 6 anos e machucou o cotovelo. A princípio, achei que havia apenas deslocado o osso, então o levamos a uma clínica de atendimento médico. Fomos guiados para uma sala de emergência e o raio-x revelou que seu cotovelo havia quebrado. Apesar de não ser uma fratura muito grave, o médico explicou que precisaria inserir um pino para que cicatrizasse corretamente. De repente, Lake teria que passar uma noite no hospital e submeter-se a uma cirurgia pela manhã. Lake estava bastante nervoso quando as enfermeiras chegaram para vesti-lo para a cirurgia. Nenhum de meus filhos havia tomado anestesia antes, então esse procedimento de 45 minutos era algo bem sério para ele. Ele se esforçava ao máximo para ser forte, mas quando chegou sua hora de ser levado para longe de nós, vestido com uma roupinha para a cirurgia, lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto olhava para trás para nos ver. Fui até ele para confortá-lo. Fiz que olhasse em meus olhos e disse que tudo ficaria bem. Não queria que ele ouvisse apenas minhas palavras, queria que ele ouvisse o tom da minha voz e olhasse em meus olhos. Se o tom da minha voz ou meu olhar contradissessem minhas palavras, eu não conseguiria transmitir tanta força e confiança. Mas não havia medo em meu olhar, nem em minha voz, apenas firmeza. Depois de alguns minutos, Lake começou a se acalmar. Ele continuou a nos olhar enquanto o levavam, agarrando-se à força que eu tinha dado a ele. E este tipo de conexão que precisamos ter com o Senhor, especialmente quando Ele nos leva a aqueles momentos onde confrontamos nossos maiores medos e anseios. Precisamos saber e sermos capazes de nos mantermos conectados à sua voz e à sua face. Em minha vida, percebi que estarei bem enquanto Ele estiver falando e eu ouvindo. Não importa o que esteja acontecendo, quantas tempestades eu esteja enfrentando ou quão vulnerável e fraco eu esteja me sentindo. Uma vez que eu consiga calar minha alma diante dele e ouvi-lo falar comigo, passarei por tudo que tiver que passar. Houve tantas vezes em que eu fui até o Senhor com uma situação sufocante e ouvi-o dizer: olhe para mim. Eu pareço estressado? Pareço preocupado? Não, Senhor, não parece. Então não sei por que você se preocupa. Funciona todas as vezes. Se eu puder ouvir sua voz e olhar sua face, eu volto a confiar e ter paz. Uau! Então faço disso minha prioridade. Continuamente achegando-me a Ele, aquietando-me e esperando e ouvindo a sua voz.
conhecendo o seu caráter. Juntamente com sua voz e sua face, devemos também conhecer seu caráter para que possamos confiar nele. A Bíblia revela que todos os aspectos da natureza revelam sua confiabilidade e convidam-nos a também confiar. Mas mencionarei apenas alguns que devemos descobrir e apegarmos-nos durante o processo. Primeiramente, Deus não mente. No início da carta de Paulo a Tito, ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Paulo estava dizendo a Tito: minhas credenciais se baseiam em promessas que não podem ser quebradas, pois foram feitas por um Pai que não mente. Deus possui apenas verdade em si. Ele não consegue mentir ou enganar. Portanto, tudo o que ele diz e faz é completamente confiável. Este aspecto da natureza de Deus é de difícil compreensão para nós, pois nós mentimos, enganamos e iludimos a nós mesmos e aos outros e, inconsequentemente, transferimos isso a Deus. Normalmente, não admitimos, mas às vezes achamos que é possível Deus nos iludir. Nós o imaginamos colocando em nós um sonho, uma palavra, uma promessa e dando um passo para trás para dizer aos anjos: vejam isso, eles vão passar vários anos correndo atrás dessas promessas, mas nada vai acontecer. Eu só queria vê-los debatendo-se um pouco. Uma das grandes disciplinas da confiança é levar estes pensamentos cativos. Ver 2 Coríntios 10, versículo 5. E obrigar nossa imaginação a se alinhar com a verdade do caráter dele. Aquele que prometeu não mente, então não importa quantos altos e baixos, viradas ou recuos ele nos leve a passar através de seu processo, podemos confiar que sua palavra é verdadeira. Não somente um Deus que não mente, mas também um Pai perfeito. Um dos sinais de que ele é um Pai perfeito, ensinados por Jesus, é que ele nos dá presentes bons. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11, versículo 11, 12 e 13. Da mesma forma, Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Você nunca precisará desconfiar de um presente de Deus, pois Ele só nos dá coisas boas. Deus também é bondoso e amoroso. Muitos de nós crescem com a imagem de que Deus é bravo, frustrado e decepcionado conosco. Achamos que Deus deve estar irritado conosco porque nós estaríamos também irritados conosco. É difícil compreender e aceitar que de fato Ele é incondicionalmente amoroso e bondoso, especialmente quando nos deparamos com nossas falhas e pecados. Mas no campo onde Deus repetidamente nos convida a estar mais perto dele, nossa capacidade de ver e receber seu amor e bondade começa a crescer, e sua bondade e amor naturalmente nos levam a confiar mais. Salmos 13, versículo 5 diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em sua salvação. Em último lugar, Deus é fiel para estar conosco. Em Deuteronômios 31:6, quando Deus chamou Josué para conduzir os israelitas do deserto à terra prometida, Deus ordenou a Moisés que o exortasse, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Davi também descobriu o quanto Deus estava com ele. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente presente e profundamente atento aos mínimos detalhes de sua vida. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe persegues os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na eternidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmos 139, versículo 1 ao 10 e versículo 18. As situações em que Deus o colocará para desenvolver sua confiança provavelmente o levarão a imaginar se Deus está ao menos por perto. Será que ele o esqueceu ou abandonou? A resposta para isso é que não há um só lugar em que ele não esteja com você, nem coisa alguma que você possa fazer ou dizer que ele não saiba. Ele o conhece muito melhor do que você mesmo, e é por isso que você pode confiar nele. Deus te abençoe, te aguardo no capítulo 4.